Maria foi expulsa do BBB. O que isso significa sociologicamente? Olha só, uma perspectiva interessante para a gente entender, isso não é a moral da Maria, se ela é boa ou má, ou até se ela teve intenção ou não de ser violenta. Sociologicamente, a gente pode pensar, inclusive, na relação entre o indivíduo e a coletividade, entre a tomada de decisão do indivíduo a partir do cenário, da estrutura social na qual ela está inserida. Afinal de contas, aquele jogo, ele era um jogo que significava jogar água suja sobre uma pessoa, num tribunal supostamente popular, onde o acusado não tinha direito de se defender. Isso gerava um grande poder ao acusador, que estava ali acusando, com o apoio de um tribunal popular, todo mundo levantando a plaquinha que sim. Isso dava um super empoderamento para um acusador, e o acusado não tinha qualquer espaço de dizer, bem, peraí, eu acho que você não tá tão certo assim, eu acho que não é bem assim. Então, essa estrutura de um tribunal de exceção que acaba colocando sobre o acusador um grande poder, supostamente democrático, porque apoiado sobre um júri popular, isso acaba, de certa forma, dando condições àquele indivíduo, ou de maneira coercitiva, né? Então, exterior a ele, de maneira coercitiva a ele, fazendo com que ele tome uma decisão como se fosse um grande poderoso, um grande déspota. Então, na sociologia, a gente consegue interpretar as decisões individuais das pessoas justamente a partir das estruturas sociais nas quais ela está inserida. Um dos elementos da democracia, inclusive para evitar a tirania, foi justamente construir um processo de julgamento onde o acusado tivesse o direito de acusar, mas sobretudo, né? Aliás, que o acusador tivesse o direito de acusar, mas o acusado tivesse muito espaço para se defender, para também dizer por que aquela acusação ela estava equivocada, né? Porque isso sai de um elemento, digamos assim, tirânico, despótico. Veja que as redes sociais hoje em dia, elas, de certa forma, e a cultura do cancelamento, trabalham muito com essa lógica, né? Você tem a acusação, todo mundo diz que uma pessoa fez uma coisa, a internet vira o tribunal e julga aquela pessoa, sem que ela possa ter o direito de se defender. Então, de certa forma, esse jogo da discórdia criado pelo BBB ontem, ele reproduziu uma situação que na história real a gente já viu, que são os tribunais os tribunais de acusação sem o direito de defesa, mas também, por outra forma, reproduziu o novo e virtual tribunal da internet. A decisão de Maria de jogar o balde sobre a cabeça da Natália, concretamente, é uma acusação, né? Pelas regras do jogo, ela foi excluída. Então, toda forma de organização social também existe uma regra do jogo que é parte dessa institucionalidade toda. Então, além, claro que existia todo aquele aparato, aquele apoio do Tribunal Popular apoiando Maria, dando a ela isso, mas ainda assim ela sabia que existia uma regra pré-estabelecida e que era claro para todos. E ainda assim, ela decidiu ser agressiva naquele momento. Isso não justifica, não, né, mas explica, digamos assim, a estrutura. E é o que a sociologia tenta fazer. E não sair por aí julgando também, né, mas explicando e ajudando a gente a compreender essas estruturas. Então, olha só, o Big Brother, se fosse uma experiência do século XIX, ia ser um sucesso entre os sociólogos, porque os sociólogos tinham muita preocupação nessa relação entre o indivíduo e a coletividade, né, e o quanto as estruturas sociais, elas determinam de maneira exterior e coercitiva a atitude dos indivíduos. Então, espero que tenha ajudado você, e assistir o Big Brother às vezes ajuda a gente também a pensar sociologicamente. Mas é claro, tem que pensar antes de agir, né, gente? Até o próximo vídeo, um beijo, não esquece de dar like, compartilhar e vambora, refletindo sempre. Tchau!